Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos começar o PET volume 3. Esta é a correção e explicação da semana 1 de português do terceiro ano do ensino fundamental. Tio Davi vai fazer a correção e explicação de todo o conteúdo do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos começar? E é isso aí turminha, essa semana vamos trabalhar a classificação das palavras. O tema dessa semana é a classificação de palavras quanto ao número de sílabas e quanto à sílaba tônica. As sílabas são fonemas ou sons, ou grupos de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora. Elas podem ser classificadas em... A depender do número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, apenas uma sílaba. Como exemplo, a palavra rã. Dissílabas, duas sílabas. Como exemplo, a palavra leão. Trissílabas, com 3 sílabas, como exemplo, a palavra formiga, e polissílabas, 4 ou mais sílabas, como exemplo, a palavra gafanhoto. Olha que legal! E também as palavras podem ser classificadas a depender da posição da sílaba tônica, da sílaba com a maior entonação. Então, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, é a última. Como exemplo, jacaré. A última sílaba, ré, é mais forte. Também podem ser classificadas como paroxítonas, quando a penúltima sílaba da palavra é tônica, é mais forte. Como exemplo, a palavra formiga. E também podem ser classificadas como proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba da palavra é a mais forte. Um exemplo aqui é hipopótamo. Viu como a sílaba tônica é o pó? E é isso aí, turminha. Conforme você pode observar, a intensidade sonora ocorre em diferentes posições da palavra ou em diferentes sílabas. E pode ser a última, oxítonas, penúltima, paroxítonas e antepenúltima, proparoxítonas. Pode parecer um pouquinho confuso, mas nas atividades a gente vai começar a entender um pouco mais. Vamos então a elas. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia o texto abaixo. E o texto tem como título O Ratinho e o Leão. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não fez-lhe mal algum. Segue em paz, ratinho, não tenhas repente medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede. Urrou desesperadamente. Debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele, lá consigo, e pôs-se a roer as cordas. Num instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era de tais que rompia a primeira malha e as outras se afrouxavam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral da história, turma: mais vale a paciência pequenina do que os arrancos de um leão. Essa história é de Monteiro Lobato. Após fazer a leitura do texto, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Quais são os personagens da história? E aí temos como personagens o ratinho e o leão. Vamos agora à atividade 3. Marque a opção correta. Quem conta a história? É o ratinho, o leão ou nenhum dos dois? Como a gente percebeu, o ratinho e o leão participam da história e não contam ela. Eles não são os narradores da história. Quando a gente começa a ler, parece que é uma terceira pessoa que está apenas observando a história que está narrando. E aí então a resposta fica como: nenhum dos dois animais. Quem marcou dessa forma acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Copie do texto palavras que completem o quadro abaixo. E o quadro pede inicialmente palavras monossílabas, de apenas uma sílaba. E aí eu anotei aqui lá, mal e não. Depois, palavras de sílabas com 2 sílabas, sair, patas e pelos. E depois palavras trissílabas. E aí temos ratinho, buraco e estancou. E por fim, palavras polissílabas com 4 ou mais sílabas. E aí eu coloquei pequenina, desesperadamente e paciência. Você pode conferir se colocou uma dessas palavras e se anotou tudo de forma correta. Após fazer isso, vamos à atividade número 5. Leia curiosidade sobre o leão e pinte os números acima de uma centena, ou seja, mais do que 100. E aí vamos lá. Para saber,
Um leão macho pode pesar entre 150 e 250 quilos. Aqui já tem nossa resposta, tá, turma? E eu pintei de amarelo, com o marca-texto. Continuando, e medir entre 2,60 e 3,30 metros de comprimento. São muito velozes em pequenas distâncias, chegando a atingir 50 km por hora. Seus dentes caninos medem até 6 centímetros e sua cauda pode ter 1 metro de comprimento. Então quem marcou dessa forma acertou a atividade 5. Vamos à atividade número 6. Atividade 6. A palavra leão apresenta um sinal acima da letra A. Esse sinal é o tio, sinal ortográfico que indica a nasalização da vogal sobre a qual é posto. Pense e, com a ajuda de um adulto, escreva palavras com tios seguindo as dicas. Vamos lá, turma. Letra A. Parte do corpo que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos. É a mão. Quem completou assim, acertou. Fruta que é muito azeda, limão. Órgão que bombeia o sangue, coração. Coração é responsável por bombear o sangue em nosso corpo. É um pequeno objeto, usado em peças de vestuário para fechá-las, prendendo-o numa casa. Este é o botão. Animal que tem a capacidade de mudar de cor, este é o camaleão. Quem completou assim, acertou a atividade 6. E vamos agora à atividade número 7. Atividade 7, turminha. Separe as palavras abaixo em sílabas. Depois circule a sílaba tônica e classifique cada palavra quanto à tonicidade da sílaba. Olha que legal! Eu separei uma por uma das palavras, circulei a sílaba tônica como apresentado aqui, esse círculo verde, e depois ainda classifiquei quanto à tonicidade, se a palavra era oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você pode conferir se fez da forma correta. Tá certo, turma? Após verificar se fez tudo de forma correta, vamos à atividade número 8. Agora faça a correspondência. E aí você deve então numerar cada uma das palavras de acordo com a sua classificação. Ratinho é classificado como paroxítona, leão como oxítona, fábula como proparoxítona, majestade como paroxítona e atenção como oxítona. Quem completou dessa forma acertou a atividade 8. Vamos ver a atividade 9. Releia um fragmento da fábula lida acima e circule nela, de vermelho, duas palavras oxítonas. E assim eu fiz, leão e amor. E de azul, duas palavras proparoxítonas, desesperadamente e ratinho. Vocês podem encontrar outras palavras aqui, tá bom, turminha? Mas quem marcou dessa forma também acertou a atividade 9. A atividade 9, turma, é a última atividade da semana 1 do terceiro ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 da disciplina de português. Eu vou deixar esta correção no campo de comentários em formato PDF. Confere lá depois. Deixe um joinha se essa correção lhe ajudou nas atividades da semana. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo.